Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz. E a França, hein? Tão emblemática no mundo dos vinhos, como será que ela chegou nesse patamar? Vamos conferir hoje? Olha galera, no mundo do vinho, a França é gigante, gigante. São 38 mil produtores aproximadamente e alguns deles, todo mundo tá cansado de ouvir falar e assim, que estão na lista dos vinhos mais caros do mundo, né? A gente pode citar alguns aí, vamos lá, Romanée Conti, Chateau Margaux, Chateau d'Yquem, Petrus, Chateau Latour, os Rothschild, né? Lafite Rothschild. Então assim, o Mouton Rothschild também, são estratosféricas as cifras que alguns vinhos franceses podem chegar. Até tem um documentário super legal que chama Red Obsession, que fala como os chineses ficaram obcecados, né, e cobiçam os vinhos franceses, tanto que eles fazem investimentos milionários, né, tanto nas garrafas como em propriedades do vinho francês, né? Os chineses estão comprando chateaus na França, para você ter ideia. Agora, o que será que levou a esse patamar? Porque precisa ter uma origem isso tudo, né? Como será que funciona esse mercado? Quais são os hábitos do consumidor francês que tornaram o vinho algo tão especial dentro da cultura francesa, né? Vamos conhecer hoje então? Vamos nessa! Vamos conhecer um pouco então da história do vinho francês. Tudo começou lá atrás, no século 6 a.C., quando o sul da Gália foi colonizado por povos gregos. Olha só que legal, os gregos levaram, de certa forma, a cultura do vinho ali para a França. E quem expandiu essa cultura depois? Os romanos, né? O Império Romano, para vocês terem ideia, chegou a licenciar o sul do país como uma área para se produzir vinhos, né? Isso deu uma guinada ali, um fortalecimento mesmo para a cultura do vinho, pelo menos para a produção de vinhos no sul da França. Foi dali que nasceu a vitivinicultura francesa e depois foi espalhada para o resto do país. E depois desse período da antiguidade, teve também um ponto importante que foi o São Martinho de Tours. Ele foi um monge e militar que expandiu essa cultura do vinho junto com a expansão do cristianismo na França. Então olha só que legal, né? A gente já viu em vários episódios aqui do canal que cristianismo e cultura do vinho quase sempre caminharam juntos no passado, né? Porque vinho era usado para missa, mas também era um hábito, um conhecimento dos monges, né? Para você ter uma ideia, os mosteiros tinham recursos, segurança e motivação para fazer a manutenção de um abastecimento constante de vinhos, tanto para a celebração de missa, como para a geração de renda também para os mosteiros. Então isso foi bem legal e isso aconteceu lá durante a Idade Média. Com o passar do tempo, a nobreza também começou a constituir ali seus vinhedos, né? Não ficou só com os mosteiros, a nobreza também estava de olho nisso, então começou a fazer extensos vinhedos ali em solo francês. E o tempo foi passando, e num período mais recente, o governo francês se ligou, aí eu já estou falando recente mesmo, tá? Isso aconteceu em julho de 1935. Existia uma concorrência ali, uma ameaça aos seus terroirs famosos, né? Porque pensa que nessa época, Champagne já era famoso, e já famoso há algum tempo. Bordeaux já era famoso, né? Os vinhos de Bordeaux já eram referências internacionais. Então o governo falou, poxa, eu preciso proteger isso aqui, eu preciso proibir vinhos que não são dessas regiões a utilizar o nome dessas regiões. E aí sim, em julho de 1935, eles fizeram um sistema de proteção do vinho francês, né, para as áreas demarcadas. Champagne, Bordeaux entraram nessa e até hoje está em vigor esse sistema de proteção, né, que é super importante. Hoje a gente vê no mundo inteiro, são as famosas denominações de origem. Lá na França é o AOC, né? Você já tá craque agora na história do vinho na França. Você viu que é um símbolo cultural há muito tempo, né? O vinho na França. E como está hoje o consumo, né?
Como é que tá? Como é que será que os franceses... Será que eles ainda gostam de vinho? Sim. Na verdade, para metade da população na França, o vinho ainda é a bebida predileta. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, o volume médio, tá, de consumo de vinho por pessoa foi de 47 litros. Algo como 62 garrafas. Imagina só. Então, que isso é a média da população francesa consumindo no ano passado, por pessoa, 62 garrafas mais ou menos. Isso é coisa pra caramba, né? O Brasil tá, bem atrás disso nesse consumo per capita. E você sabe o que é legal? A gente fala, poxa, 47 litros por pessoa em um ano, bastante coisa, né? Mas os franceses estão bebendo menos, cara. Pra vocês terem ideia, há mais ou menos 50 anos, esse consumo per capita era de 100 litros por ano. Então, olha só que doideira isso, né? Muito expressivo, vamos dizer assim. Os franceses bebiam mais vinho há mais ou menos 50 anos do que eles bebem hoje. E não era pouco, não, eles bebiam o dobro há mais ou menos 50 anos. Agora, em volume, a França também é muito representativa. Olha só que legal. Em volume de vinho consumido por ano, ela só perde para os Estados Unidos. Então, eles realmente, hoje, eles são um grande mercado consumidor, né? E eles bebem mais vinho francês do que vinho de qualquer outro lugar do mundo, né? Eles são bem bairristas nesse sentido. Faz todo sentido. São grandes produtores, também são grandes consumidores. E assim como os americanos e nós, brasileiros, eles preferem os vinhos tintos, né? É o vinho que eles mais consomem lá, o tipo de vinho que eles mais consomem lá é justamente o vinho tinto. E você sabe o que é legal? Existe uma agência de Paris que fez uma pesquisa para identificar quais são as regiões francesas que os franceses mais gostam de consumir. Quais são as que eles dão preferência, né? Quais são as regiões que têm mais destaque ali na cabeça do francês. E eles identificaram Bordeaux, Borgonha e Champagne. Aqui para o Brasil, eu acho que a gente está, com relação ao vinho francês, a gente vai para a mesma linha, né? Essas regiões também são imensamente famosas por aqui. E olha só que interessante, no Vivino da França, 30 dos 50 vinhos mais vendidos são de Bordeaux. Então, realmente, Bordeaux faz sucesso e não é à toa. Até porque Bordeaux tem um perfil que, sim, tem vinícolas boutiques, né, vinícolas com produções mais limitadas, mas também tem produções de maior escala, né? Tem produtoras que já estão aí habituadas a fazer mais volume de vinho, então não é à toa que os franceses consomem bastante Bordeaux. Tá tudo explicado. Beleza? Agora a gente vai conhecer sobre a produção. Já que eu comecei a falar aqui, vamos conhecer sobre a produção de vinho na França. Só para você saber como está dividida mais ou menos a produção de vinhos na França, 75% é para vinhos tranquilos e 25% mais ou menos é para espumantes. E quem você acha que puxa esses 25% para cima aí, né? Champagne, né? A maior referência de espumante na França é justamente a região de Champagne. Eles fazem espumantes em outras regiões também, mas Champagne é ícone mundial nesse sentido. E você sabe o que é legal? Em volume de produção, eles também, né? Eles não são só grandes consumidores de vinho, eles também são grandes produtores de vinho. No ano de 2021, eles foram o segundo maior produtor em volume de produção, né? Coladinhos ali na Itália, e eles representaram mais ou menos 14,5% de toda a produção mundial em 2021. É muita coisa, né? 14,5%, poxa, a França puxa realmente a produção de vinho lá para cima quando o assunto é volume. E olha só que legal, né? A gente tem aquela ideia de que vinho francês é caro. Será que é mesmo? Então, eu vou te dizer que provavelmente na média ali é um pouco caro, sim. Porque quando a gente pega em volume de exportação, tá? Agora eu não estou mais falando de produção, estou falando de produtos exportados. A França é a terceira do mundo. Ela fica atrás de Espanha e Itália. Mas quando a gente pega e não fala mais de volume, mas sim de valores monetários, cash, né, grana, a França sobe para a primeira colocação. Então olha só, mesmo sendo a terceira
em volume de exportação de vinhos no mundo, ela é a primeira colocada em valor monetário movimentado. Isso significa que sim, na média, o vinho francês tem um valor mais alto. E o mercado paga, né? E eu tenho um dado para você saber aqui, que meu amigo, pensa como não é alto isso. Em 2020, a França exportou cerca de 8,7 bilhões de euros. Só que quando passou para 2021, foram cerca de 11 bilhões de euros. Pensa no que é. Foi um aumento mais ou menos aí de 26% de um ano para o outro em valores monetários exportados. É muita coisa, cara, é muita coisa. Assim, dentre os principais países analisados pela OIV, né, de exportação em valores monetários, nenhum teve um salto tão grande de 2020 para 2021. Isso significa que o vinho francês está sendo valorizado agora, né? Que não é uma coisa do passado, né? Que o vinho francês, ele na verdade está recebendo altos investimentos aí do mercado consumidor agora, enquanto a gente está assistindo esse episódio aqui. Então, é isso aí, a França está com tudo mesmo. Então, olha só, né? Eu acho que esse vídeo ele serviu para explicar bem aí por que o vinho francês é tão emblemático. Na minha opinião, são 3 pilares que fazem isso acontecer, né? Uma herança cultural riquíssima, que a gente viu ali na história do vinho francês, já de muito tempo. Um mercado consumidor que trouxe essa indústria para cima, né? Então, um mercado consumidor ali que sempre consumiu muito vinho, né, em volume, sempre deu destaque para o vinho da casa, né, para o vinho francês e não para os produtos importados. Então isso ajudou muito a consolidar a indústria do vinho francês e, claro, os caras são mestres em agregar valor para os produtos que eles fabricam, né? No vinho não é diferente, né? O vinho francês é famoso e os caras sabem trabalhar isso. É só você pegar aí os grandes chateaus que eu citei lá atrás, de Borgonha e Bordeaux, e pegar as grandes referências de champanhe, né? São símbolos internacionais de luxo, de celebração, no caso de champanhe, de status. Então o vinho francês chegou lá e não foi à toa. E o vídeo de hoje te ajudou a entender por quê. Se você curtiu, eu curti fazer esse vídeo de hoje. Deixa seu like aí, isso ajuda muito o canal a chegar para cada vez mais pessoas aí. Essa história de hoje do vinho francês, eu acho legal você compartilhar com a galera, porque, poxa, não é sempre que tem um episódio tão completão assim para fazer a gente entender, né, um movimento que leva uma indústria do vinho a sair de um lugar e chegar num patamar tão alto. Então é isso, muito obrigado por estar com a gente até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Espero que você tenha curtido também o episódio da semana passada, que aí sim eu falei sobre a produção geral, né, do mundo dos vinhos. E fica ligado que nossa agenda de cursos e roteiros de viagem tá super aberta agora para o ano de 2023, viu? Ela tá no ar e a agenda de cursos está com preço especial, então aproveita aí. Tem muito curso bacana para a gente conhecer sobre as mais variadas regiões do mundo do vinho. Eles acontecem aqui na sede da Vinhos de Bicicleta e são apresentados por mim e pelo Diegão. E eu tenho certeza que você vai curtir muito. É um curso que mistura muita prática e teoria, né? Todos os cursos, na verdade, que a gente faz são dessa forma. A gente coloca bastante rótulo para vocês provarem e vem com a teoria embasando. Então quem já fez aí, pode deixar os comentários para a gente, por favor. E é isso, galera. Vamos aumentar essa nossa comunidade do vinho cada vez mais. E eu gosto demais de estar aqui com vocês. Muito obrigado de coração por acompanhar a gente aqui. E quem quiser saber mais sobre os cursos e roteiros de viagem, eu vou deixar o link aí no descritivo para vocês. Tá bom? Valeu! Cheers! Vinho francês na taça, vai de olho.